pudessem, né? Claudinho, como é o nome do pequenininho? Diego, vem cá, Diego. Vem cá. Gente, dá uma salva de palmas aqui pro Diego, né? Parabéns, viu? Parabéns, gostei, joia. Né? Tem gente, né, que ele deu bem direitinho, não foi? Bem direitinho, viu? Parabéns. Continue assim, né? Fazendo essa leitura tão bonita, né? Lê até mesmo melhor que muitos adultos, não é não? Fez bem direitinho, pausado, assim, gostei. Parabéns. Então, amados irmãos, quando nós escutamos hoje as leituras, nós nos deparamos com a base da nossa fé. Qual é a base da nossa fé? É a ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não fazia sentido nós estarmos aqui. Estaríamos celebrando um morto, um cadáver, enquanto que Jesus está vivo, ressuscitou. E é próprio de quem está vivo agir. Sim ou não? Sim. Quem está vivo age. Então Jesus continua agindo, continua curando, continua libertando, continua salvando, continua realizando milagres, tudo. Jesus é o mesmo, ontem, hoje, sempre. Ele continua fazendo maravilhas. Portanto, a toda esta base que nós temos na ressurreição de Jesus deve também nos levar a uma prática de fé. Anunciar a todos que Jesus venceu a morte, que Jesus venceu o pecado, que Jesus venceu as trevas e que nos dá a possibilidade de uma vida nova, de uma vida transformada. É isso que Jesus quer fazer conosco, não somente no dia de hoje, mas por toda a nossa vida. Quer nos fazer ressuscitados com Ele. Temos uma vida de ressuscitados. Um exemplo disso é Pedro, da primeira leitura de hoje. Antes, Pedro era um homem medroso, covarde, bruto, ignorante, simples, pescador, em que Jesus teve que passar mais ou menos 3 anos formando os seus apóstolos. E olha que depois de 3 anos formando os apóstolos, mesmo assim Pedro ainda negou 3 vezes o Senhor. Vocês imaginam, 3 anos vendo Jesus ressuscitando os mortos, curando os leprosos, dando vista aos cegos. Mesmo assim Pedro negou Jesus por 3 vezes, se acovardou. Mas olha o Pedro de hoje, totalmente diferente. Vocês perceberam que Pedro, ele desafiou as autoridades judaicas. Pode prestar atenção na primeira leitura. Pedro falou com intrepidez, com audácia, com coragem. Vocês mataram, vocês rejeitaram o justo e o santo e soltaram o assassino, dizendo isso na cara das autoridades judaicas. Que coragem, hein? Que coragem em anunciar que Jesus tinha ressuscitado por meio deste Espírito de Deus. Deus tinha ressuscitado este Jesus. E é por causa da ressurreição de Cristo que Pedro deu a sua vida por ele. E nós, amados irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus que nos dê então esta coragem de anunciar para o mundo que Jesus ressuscitou, está vivo. Nós somos chamados a ser profetas da esperança. Muitas pessoas, pelas quais eu me encontro, às vezes elas estão tão sem sentido da vida, tristes,
desesperançosas, até mesmo querendo tirar a própria vida, perdeu o sentido de tudo. E nós temos essa missão de dizer para essas pessoas: coragem, ânimo, força. Cristo venceu a angústia, Cristo venceu a dor, Cristo venceu a ansiedade, Cristo venceu tudo isso. Nós somos profetas da esperança, meus amados irmãos e irmãs. Devemos levar esperança aos corações. Vocês conhecem pessoas que estão passando por dificuldades? Vocês conhecem pessoas, a própria família, ou amigos, parentes, que estão passando por momentos difíceis? Nós então temos esta missão de anunciar que Jesus venceu as tempestades, venceu as tormentas, e dizer para estas pessoas que isso vai passar. A tempestade passa. Qual a tempestade vai durar todo tempo? Não. A tempestade ela passa. Nós não sabemos quando, mas que ela vai passar, passa. Então nós precisamos fomentar em nós a fé, a esperança, a caridade, sermos homens e mulheres capazes de sair pela força do ressuscitado da nossa condição, muitas vezes de homens e mulheres que perderam o sentido para a vida. Não, nós temos um Senhor, nós temos um Deus que está vivo e que apareceu também no Evangelho de hoje para dois discípulos. É interessante no Evangelho, aqueles dois homens caminhando de cabeça baixa, tristes também, desesperançados. Eles estavam vindo de onde? Vocês se lembram daqueles que estavam vindo? Lá de Emaús. Lá de Emaús estavam vindo. Estavam assim, cansados e tristes. Aí Jesus se põe no meio deles e eles reconhecem Jesus? Não. O Evangelho de hoje nós podemos dividir em duas partes. A primeira parte do Evangelho mostra para nós os discípulos incrédulos. Não tem fé. Tudo acabado. Aquele homem que parecia ser profeta, que parecia ser o Filho de Deus, está morto. Acabado. Acabou as nossas esperanças. Nós não temos mais em que nos segurar. Está tudo acabado. Mas acontece que do meio do Evangelho para o final, agora existe uma mudança. Aqueles que não estavam acreditando em Jesus passam então a acreditar no Senhor. Em que momento? Quando ele partilha, ele parte o pão, parte também o peixe. O que é que Jesus pede para os discípulos de hoje? O que é que eles pedem? O que é que Jesus pede? Pede uma pizza? Pede lasanha? O que é que Jesus pede hoje? Ele pede um peixe grelhado, um peixe assadinho. E aí eles comem aquele peixe, Jesus também comendo. De repente, o que é que acontece com eles? A mente se abre. Eles reconhecem Jesus. Sou eu mesmo. Olha aqui as minhas mãos, olha os meus pés. Sou eu mesmo. Não é o Espírito. Sou eu mesmo. Eu estou comendo. Olha, eu estou comendo com vocês. Eu tenho carne, eu tenho ossos. E aí eles reconhecem Jesus quando ele come o peixe e também vai explicando as Sagradas Escrituras, vai explicando a Bíblia para eles, tudo que devia acontecer com o Messias, que devia sofrer, que devia padecer, morrer e ressuscitar. Aí o coração dos discípulos se aquece, se alegra. Então Jesus abre a mente deles. E Jesus também deseja hoje abrir a nossa mente e o nosso coração para entendermos as Sagradas Escrituras, para buscarmos Jesus quando Ele se deixa encontrar. Assim seja.
Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.